irmãos, 44º dia do nosso desafio, Romanos 8, 9 e 10. Vamos lá? Capítulo 8, Paulo continua explicando os benefícios de sermos justificados, né? A Epístola aos Romanos fala da justificação. Nós já vimos em capítulos anteriores que nós somos justificados não pela lei, mas pela graça de Deus, porque a lei é um padrão inatingível, ela mostra o pecado, mas não é capaz de habilitar o homem a vencê-lo. E a graça não, ela é um poder que vem da parte de Deus dentro de nós, através do Espírito Santo dado por Deus a nós, que nos capacita a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. E Paulo continua explicando isso, né? Que nenhuma condenação há, porque nós, quando nascemos de novo, nós pendemos agora para as coisas do Espírito. Nós não somos mais, vivemos escravos da carne. Antes, sem Jesus, nós vivíamos escravizados pelo pecado. Hoje, apesar de sermos sujeitos, apesar de sermos ainda falhos e caímos em tentação, nós não vivemos mais escravizados pela carne. E aí Paulo vai dizer isso, né? Aquilo que nós comentamos, né, no vídeo anterior, do dia anterior, que se Cristo está em nós, versículo 10 do capítulo 8, o corpo na verdade está morto, mas o espírito é vida. Então, ou seja, nós somos zumbis, somos corpo morto e espírito vivificado. E aí, pela graça, né, nós somos filhos e somos herdeiros, recebemos o espírito de adoção e temos liberdade de clamar Abba, Pai, porque agora somos justificados, recebemos o Espírito Santo dentro de nós. E Paulo termina o capítulo 8 explicando, Paulo continua o capítulo 8 dizendo que os sofrimentos deste mundo não podem nos separar mais do amor de Deus. Uma vez que nós temos o Espírito Santo, nada nos separa do amor de Deus. Esse Espírito Santo em nós, ele nos habilita a viver uma vida santa, ele faz, né, que o nosso corpo seja mortificado, ou seja, nós matemos a nossa carne, ele ora por nós, ele nos dá a certeza de salvação, dentre outras coisas, né? Então o Espírito Santo, ele intercede por nós e ele é a prova de que nós somos filhos de Deus. Paulo vai dizer que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Não uma voz interna, misteriosa, mas as obras que o Espírito Santo nos habilita a produzir, os frutos do Espírito, são provas de que nós somos filhos de Deus. Então, se você tem produzido os frutos do Espírito, você pode se alegrar, sim, você é um filho de Deus. Agora, se não, você deve analisar urgentemente a sua situação perante o Senhor. Capítulo 9, Paulo vai dizer que a justificação é dada de acordo com a soberania de Deus, que Deus elege as suas pessoas, né? Assim como elegeu Israel para um propósito e a descendência de Jacó, né, os israelitas, para um propósito, e a descendência do seu irmão Esaú para outro propósito. Então Deus também elegeu, Deus nos predestinou, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Só que tem um detalhe que Paulo coloca, né, no capítulo 8, antes do capítulo 9, que Paulo fala assim: porque Deus, aqueles que de antemão conheceu, a estes também predestinou. Então a predestinação de Deus, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo, ela é dada de acordo com o pré-conhecimento. Então Deus, sabendo aqueles que creriam, aqueles que voluntariamente entregariam o livre-arbítrio, aqueles que se tivessem o livre-arbítrio, entregariam voluntariamente a vida a Deus, Deus predestina estes a serem salvos, né? Não é que Deus é uma predestinação arbitrária, não. Deus saberia muito bem que se ele atingisse alguém que não desejava ser salvo, ele estaria violando aquela condição daquela pessoa. Então Deus predestina aqueles que Deus sabe que voluntariamente se entregariam a Deus através do livre-arbítrio, caso tivessem livre-arbítrio enquanto pecadores, né? Então Deus, Paulo vai explicar, né? E aqui é uma coisa interessante, irmãos. O capítulo 9, ele não fala explicitamente da predestinação individual. Aqui nós vemos nações, né? Nós temos Edom e Israel. Então Edom era os descendentes de Esaú e Israel os descendentes de Jacó. E fala que Esaú serviu a Jacó. Irmão, se fosse predestinação individual, esse texto estaria errado, porque de fato Esaú nunca serviu a Jacó. E a Bíblia diz que o irmão mais velho serviria o mais novo. Mas a nação de Edom, ela teria um propósito menos nobre do que o propósito de Israel. Ou seja, os descendentes de Esaú, os edomitas, não teriam um protagonismo no plano de salvação como tiveram os judeus, né? Os judeus, deles descende o Cristo, deles descende a palavra, e os edomitas não. Não quer dizer que não vão ter salvos descendentes de Esaú. A Bíblia vai dizer explicitamente lá nos profetas que sim, que Deus chamaria salvos de todas as nações, de Edom, cita explicitamente esse nome,
Então aqui essa predestinação está dizendo do propósito soberano de Deus, da predestinação nacional aqui do povo de Israel. E Deus cita, né? Assim como uma nação foi predestinada, e interessante, né, irmãos, que Israel, sendo a nação eleita, ela rejeitou, olha só, né? Então Deus queria um propósito naquela nação, mas Deus respeitou também aquela decisão de Israel de rejeitar. E Paulo vai dizer que Israel é o responsável pela sua própria rejeição e não Deus. Uma questão muito forte da soteriologia, do calvinismo e arminianismo, não vamos entrar nesses detalhes, tá? Posteriormente, se tiver dúvida, nós entramos aqui. E o capítulo 10, ele vai finalizar, aqui ele vai fechar esse tema na questão dos judeus rejeitando e o que fazer na prática para ser salvo, né? Vai dizer o versículo 9, um dos versículos mais importantes das Escrituras, na minha opinião. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, reconhecer Jesus como Senhor, não como Salvador, ele tem que de fato ser o meu Senhor e eu tenho que reconhecê-lo e aceitá-lo como meu Senhor, entregar o controle da minha vida a ele e crer no meu coração que ele está vivo, ou seja, que ele morreu, porque para ressuscitar ele precisa ter morrido. Então, que ele morreu naquela cruz, que ele era de carne e osso para morrer e ressuscitou o terceiro dia, segundo a vontade de Deus, né? Então, isso é o que nós precisamos fazer para ser salvo, está aqui bem escrito. E vai dizer que agora não há distinção entre judeu e grego, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que ninguém neste mundo pode alegar falta de oportunidade. Versículo 17 vai dizer que por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então veja bem, muito presente isso em Romanos. A revelação de Deus a todas as culturas, ela é disponível, né? Lá no capítulo 1 já dizia que todos os homens estão sem desculpas, porque as virtudes de Deus, o seu eterno poder, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, né? Salmo 19 vai dizer, os céus proclamam a glória de Deus e falam do que fazem as suas mãos. Então nenhum ser humano está isento de culpa e nenhum pode dizer, eu não sabia. Nós temos sim no nosso interior a lei gravada no nosso coração, dita por Paulo, que nos faz ser culpáveis diante de Deus se não o reconhecermos, né? E aí vai dizer que ninguém tem a falta de oportunidade, e termina o capítulo 10 dessa maneira. Amém? Que Deus te abençoe. Qualquer dúvida, chame aí no WhatsApp ou na caixinha do Instagram.